A lei do silêncio defende os cidadãos que estão expostos a ruídos altos. Mas nem sempre essa lei é cumprida. De acordo com especialistas, o limite permitido para barulhos sem danos para a saúde é de até 85 decibéis. Uma coisa é certa, o barulho irrita, incomoda, mas não causa danos aos órgãos de quem estiver em dia com a saúde. Mas os especialistas alertam, quem for hipertenso ou estiver muito estressado, a poluição sonora pode sim causar danos à saúde humana. Entre os principais sintomas estão dores de cabeça, músculos contraídos que liberam substâncias inflamatórias, úlceras, gastrite e o aumento dos riscos de infarte e derrame. A poluição sonora, ela, além de ter a lesão auditiva, ela tem uma lesão psicológica também no indivíduo. O indivíduo vai ficando cada vez mais estressado, a pressão sanguínea aumenta, o músculo contrai, você começa a ficar intolerante, o seu limiar auditivo ele tem que aumentar um pouquinho, então a gente chama de perda auditiva transitória, temporária. É muito comum a gente ter uma queixa de pessoas que vêm até a gente e falam: doutor, eu não estou escutando, eu não entendo direito o que as pessoas falam. Pessoas jovens, no meu trabalho, eu trabalho ali na Faria Lima, chega no fim do dia, eu não entendo nada, doutora. O que é isso? É essa perda, essa fadiga auditiva, que a gente chama, em que o ruído é tanto que as pessoas têm que ir falando cada vez mais alto e o ouvido vai mudando o limiar. Chega no fim do dia, você escuta muito menos do que você escuta no começo do dia, em que você repousou durante a noite, seu ouvido descansou, então você acorda escutando e entendendo as palavras. Chega no fim do dia, que trabalha naquele lugar com muito ruído, muito trânsito, ônibus, muita coisa, a pessoa já não entende. Quando vem pra gente e faz um exame audiométrico, que é o exame da audição, dá normal. Então isso é só a fadiga auditiva, é só justamente por conta da exposição aos ruídos. Algumas pessoas são geneticamente mais propensas a ter lesões auditivas e outras não, tá? Mas o estresse em geral é o que mais atrapalha. Se você for pegar uma casa noturna, ruído de trânsito, chega a 90 decibéis, mais de 100 decibéis. Então isso constantemente já vai causar uma lesão irreversível para a audição. Mas isso precisa de um tempo de exposição mínimo para ter uma lesão auditiva. Qual seria esse tempo? Vai depender muito, tá? Na legislação brasileira, o que permite são 40 horas semanais e por dia 8 horas de exposição a 85 decibéis. No máximo de 85 decibéis. Os saques do FGTS começaram no último dia 10 e foram divididos em um cronograma conforme a data de nascimento de cada trabalhador. No caso dos aposentados, o benefício já pode ser retirado independente do calendário. Aposentados com 70 anos ou mais podem sacar os recursos depositados em contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço, independente do cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o governo, serão depositados R$ 1 bilhão nas contas inativas. Já os valores das contas ativas também podem ser retirados pelos idosos em alguns casos, como a compra da casa própria, tratamento de doença grave, aposentadoria ou demissão sem justa causa. A única exceção são para os aposentados que voltaram ao mercado de trabalho. Esses só poderão sacar o FGTS depois de encerrarem um novo vínculo empregatício. E para quem está procurando em informar o valor da declaração de imposto de renda, a Receita Federal recomendou que os contribuintes deverão adicionar o recurso na declaração do ano que vem, como rendimento isento e não tributáveis. Fica agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação.
A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que está retomando o projeto de fechamento completo da Feira Livre na Praça Engenheiro José Salgado Ribeiro. A construção de um mezanino e mais um pavimento na área também está sendo estudado. E a solicitação para a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo das faculdades de tecnologia está disponível até o dia 6 de abril. Os interessados devem ter concluído o ensino médio em escolas públicas ou com concessão de bolsa nas privadas. Os benefícios podem ser para isenção total ou de 50% na taxa de inscrição. Fique agora com a previsão do tempo. Kívia Henning, repórter setorial. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia com a assistente social Áquila Cristina. A pauta é trabalho infantil. Nós estamos falando sobre trabalho infantil. Estamos recebendo aqui a Áquila Cristina Mendes. Ela é assistente social, atua na Prefeitura de Taubaté em convênio com o governo federal desenvolvendo o PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E nós fomos ao intervalo e eu tinha proposto que você nos falasse a respeito de como esses casos de trabalho infantil chegam até você para dar essa assistência. A família recorre e pede ajuda, denúncia de alguém que esteja vendo alguma situação irregular, existe um telefone disponível para efeito dessas colocações. Como é que funciona isso, Áquila? Atualmente, nós temos disponível no site da Prefeitura o formulário de notificação das situações de trabalho infantil. Então, a gente está mapeando o município das áreas de maior incidência de trabalho infantil para estar desenvolvendo ações específicas nessas áreas. Então, dentro do site da Prefeitura, na aba da Departamento de Inclusão Social, temos a abinha do PET, que tem os formulários para preencher, tanto os profissionais da rede, da Secretaria da Educação, da Assistência, né, o CRAS, o CREAS, como do próprio munícipe, que pode estar preenchendo o formulário, encaminhando para o e-mail do PET. Também temos o Disque 100, que é o número do governo federal, para todas as situações de violação de direito, que o trabalho infantil ele configura como violação de direito. É 100. 100. Aí a pessoa liga para lá e eles fazem a transferência do problema para cada encaminha para o unidade. Você tem ideia de como é que funciona isso aqui no Vale do Paraíba, as outras prefeituras? Todas elas já têm esse PET instalado, você sabe dizer? Então, as prefeituras que aderiram ao programa são os municípios que têm maior incidência de trabalho infantil, né? Na região, a gente tem São José dos Campos, Taubaté, Potim, Aparecida e Caraguá, São Sebastião e Ubatuba. E aí, nesses locais também... Pinda também. Já funciona de uma forma integrada. O PET ele desenvolve ações articuladas entre as secretarias, né? Porque o trabalho infantil ele necessita de todas as secretarias, todas as políticas articuladas para que seja combatido, né? Então, assim, atualmente a gente até está numa discussão para que os municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte façam uma capacitação, uma orientação para erradicar na região toda, né? Para pensar nessa questão do trabalho infantil e estratégias de combate ao trabalho infantil na região toda. Então, é pensado nessa questão do trabalho infantil no Vale do Paraíba como um todo. Áquila, essa questão de explorar o trabalho infantil é tipificado como crime? Sim, o trabalho infantil ele é qualificado como violação de direitos, ele não é questão de crimes, mas as empresas que recrutam crianças e adolescentes para exercer essa atividade ilegal, né, ela pode ser responsabilizada. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele também atua junto com o programa, inclusive tem uma campanha bem forte, né, a nível nacional,
que é Chega de Trabalho Infantil, que tem até alguns artistas participando, que vem nessa questão de responsabilização mesmo das empresas que acabam contratando crianças para distribuir panfleto, né? Em condições mais precárias mesmo. Nessa condição de empresa também se equipara o empregador doméstico? Também. 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 É importante também colocar que o trabalho infantil, para combater, né, principalmente na questão da adolescência, a gente tem que incentivar o jovem aprendiz, que a partir dos 14 anos ele pode estar sendo inserido no mercado de trabalho com todos os direitos trabalhistas assegurados, né? E trabalhando numa condição com registro em carteira, com toda a tranquilidade. Através do CIEI, né? E através também, do CIEI. Lá em Taubaté vocês têm um programa muito legal, que é o SOAPRO. A Guarda Mirim. Então, assim, a gente tem várias ações que o programa estimula, né? O programa de aprendizagem, né? Que o adolescente ele vai estar aprendendo a exercer a profissão sem comprometer a questão do aprendizado na escola, né? Da educação formal. Muito legal. Agora, vocês aceitam voluntariado de pessoas que queiram atuar também nesse trabalho, ajudar as campanhas e tudo mais? Então, a campanha do PET, né, da erradicação do trabalho infantil, ela é feita por todos, né? Então, assim, a população se conscientizando. Em junho é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Então, vão ser realizadas várias ações no município, né? E antes disso, a gente tem várias campanhas já em exercício. A gente fez no dia 10 uma campanha de prevenção, de orientação à população sobre as questões do trabalho infantil. Então, assim, todas as pessoas podem contribuir de forma a estar refletindo sobre o assunto, né? Porque nós temos ainda mais um minutinho. Eu queria que, já que você falou sobre essa campanha internacional, que números o Brasil poderá levar esse ano em termos de avanço nesse programa? Você tem uma ideia de melhora, de figura do país perante o mundo? Então, assim, o Brasil ele tem avançado na questão da erradicação do trabalho infantil a partir do momento que começou-se a discutir sobre essa questão, né? Trouxe essa reflexão para o Brasil, para a população, já diminui a incidência de trabalho infantil a nível nacional, mas ainda tem muito a ser feito, né? Então, assim, a população tem que se conscientizar, os profissionais estão trabalhando arduamente para combater essa questão do trabalho infantil, mas é um trabalho contínuo, né? É uma coisa que a longo prazo e tem constância, né? Não dá para ser fragmentado. Então, assim, todos os municípios, os estados estão trabalhando para que essa questão do trabalho infantil seja minimizada e erradicada. A Áquila Cristina Mendes é assistente social. Ela atua no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Taubaté, um programa desenvolvido em parceria com o governo federal. E ela nos trouxe informações muito importantes aqui. Criança tem que brincar, estudar, e aí, estudando, se preparar para um dia vir a trabalhar dentro da legalidade. Aos 14 anos, como menor aprendiz, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas, ou aos 16, né, já numa forma mais efetiva. E a questão é de todos nós, né? O número 100, 100, é sugestivo. Sem criança trabalhando. Criança tem que estar na escola ou brincando. Nesta edição você viu que aumentou o número de inadimplentes com a taxa de condomínio. Sedentarismo é tão perigoso quanto tabagismo e obesidade. Contas inativas do FGTS podem injetar mais de 35 bilhões de reais na economia. Pessoas expostas a ambientes com barulho em excesso são propensas a desenvolverem o estresse e outras doenças. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe.
Visite também o nosso perfil no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.